Bom dia, igreja, graça e paz, bem-vindos novamente a essa terra de adoração. Quantos estão abençoados aqui? Já estão se sentindo abençoados? Eu não sei quantos estão vindo aqui desde quinta-feira. Nós estamos no nosso congresso Céus Abertos e desde quinta a gente tem provado palavras, unção do Senhor que tem realmente vindo sobre as nossas vidas. Os céus estão abertos sobre nós, amém? Mas se você não participou, não fique triste, porque os céus estão abertos aqui, amém? E você pode receber em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, se coloque em pé, por favor. Atos 20, nós vamos ler apenas o versículo 35, que diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Só esse versículo. Feche seus olhos, vamos orar para que o Senhor fale conosco. Pai, nós estamos na Tua presença e sabemos que o Senhor está se movendo aqui. Então eu peço, Pai, que o Senhor ministre os nossos corações nesta manhã. Que eu seja apenas um canal, Senhor Jesus, que vai trazer a Tua palavra. E não somente aquilo que sair da minha boca, Senhor, mas a palavra Tua que entrará no coração e na mente de cada um dos Teus filhos, possa prosperar, Senhor, possa abençoá-los e fazê-los se mover debaixo da Tua vontade, Senhor, boa, agradável e perfeita, Senhor. Fala conosco nesta manhã, Senhor, traz o recado que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu não vou ministrar o dízimo e as ofertas, o pastor Marcelo já fez isso muito bem feito. Mas essas são palavras do Senhor Jesus, repetidas aqui pelo apóstolo Paulo, e que são ensinadas em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Mais bem-aventurado, ou seja, mais abençoado é aquele que dá. E o Senhor Deus é quem nos dá primeiro. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. E eu não estou falando aqui sobre necessidades financeiras. Eu estou falando sobre todas as nossas necessidades. E Ele faz isso, igreja, na maioria das vezes, usando as nossas vidas. Usando uns aos outros. Nos usando para abençoar uns aos outros e abençoar quem Ele quiser. Porque eu só posso abençoar alguém, se eu posso abençoar alguém, é porque eu já fui abençoada. Vocês concordam? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Amém? Você se sente uma pessoa abençoada? Amém? Ah, pastora, eu sinto, mas eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma dificuldade, por uma guerra. Eu não estou dizendo isso, porque as pessoas abençoadas, elas passam por lutas, por dificuldades, por guerras, por enfermidades, mas elas continuam sendo abençoadas. Quando nós nos convertemos, logo que nós aceitamos o Senhor Jesus nas nossas vidas, algumas bênçãos vêm sobre nós imediatamente. Nós somos salvos. Nós temos a vida eterna, não é que nós vamos ter, nós já temos a vida eterna, amém? Num piscar de olhos nós estaremos na presença do Senhor eternamente. Nós somos justificados, nós temos os nossos pecados perdoados, nós nos tornamos filhos de Deus. Em Efésios 1, versículo 3, não precisa abrir, mas diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Tem bênçãos espirituais derramadas sobre nós.
sobre cada um de nós. Como eu disse aqui no começo, os céus estão abertos sobre nós. Aquelas bênçãos que estão lá estão vindo sobre as nossas vidas. Amém? E por mais que a gente diga muitas vezes, eu me converti, mas eu tenho sido muito perseguido. Realmente, quando nós nos convertemos, a maioria de nós, passa por perseguições. Porque o inimigo, ele não quer perder aqueles que eram dele. Mas apesar das perseguições, nós recebemos algo tão precioso da parte de Deus, logo que nós nos convertemos, que mesmo em meio às perseguições, a gente pode sentir algo que se chama paz. A paz de Deus que excede todo entendimento, como diz em Filipenses 4:7, ela está em nós. E essa paz, ela não é a ausência de guerras. Ela está acima das guerras. Ela está acima das circunstâncias. Você pode sentir ela e ela deve ser o árbitro do nosso coração, diz a palavra de Deus. E a gente poderia falar de muitas outras bênçãos que nós recebemos. Os dons do Espírito, sinais, maravilhas. Nós somos abençoados. Amém? Nós somos abençoados. Mas existe um determinado momento na nossa vida que a gente precisa agir. Sabe por quê? Porque toda bênção tem um propósito. Fala comigo, toda bênção tem um propósito. Se não houvesse um propósito e nós sermos abençoados, cada pessoa que aceitasse o Senhor Jesus, ia para o céu imediatamente. Mas nós estamos aqui, Dá uma olhadinha no seu irmão aí do seu lado, ele está aí, firme, forte, vivo. Então, isso não acontece, nós continuamos aqui. E qual que é o propósito de nós continuarmos aqui? De nós sermos abençoados? É sermos abençoadores. Fala para quem está do seu lado, seja um abençoador. Deus, ele nos abençoa para nós abençoarmos os outros. E isso não vai ser pela nossa força, não vai ser no nosso poder, mas no poder dele, do Espírito Santo que vive em nós. Amém? O apóstolo Edson, ele ministrou algumas semanas atrás que Deus nos abençoa com riqueza, com sabedoria, com amor, para nós implantarmos o reino dele aqui. Um país abençoado, ele envia missionários. Uma igreja abençoada, ela avança. E existem muitas formas de Deus nos usar com essas bênçãos. Muitas formas de Deus trabalhar, de Deus agir em nós e através de nós. E o que nós precisamos é estarmos disponíveis a Ele e obedecermos a sua voz. Amém? Então, seja um abençoador. Eu gostaria de ver com vocês alguns exemplos bíblicos de homens de Deus que foram abençoados e se tornaram abençoadores. E quais foram as ferramentas, as qualidades que Deus usou através da vida deles que os tornaram abençoadores? Eu queria começar falando sobre fé e promessas. E não teria personagem bíblico melhor para nós falarmos sobre isso do que Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Gênesis 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Acharam? Gênesis 17, 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente.
De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Até aqui. A história de Abraão, ela não começa aqui. Ela é contada no livro de Gênesis desde o capítulo 12 até o capítulo 25. E Abraão foi chamado a primeira vez em Gênesis 12, quando ele tinha 75 anos. Agora aqui em Gênesis 17 ele já tem 99. E ele recebeu uma promessa. Gênesis 12, versículo 2, diz assim: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebeu essa promessa, mas ele já tinha 75 anos e ele ainda não tinha filhos. Abraão já era um homem, ele já era um homem abençoado e já era um homem próspero. Se você ler Gênesis 13, o versículo 1 e 2 diz: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló, o sobrinho dele com ele, Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele já era um homem abençoado e próspero. Ele era tão abençoado, que a Bíblia diz, se você continuar lendo, que ele e Ló tiveram que se separar, porque a terra que eles estavam não suportava, não comportava tanta riqueza, tantos bens que eles tinham, E quando chega aqui em Gênesis 17, que nós lemos, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidão, pai de muitas nações. E Abraão, queridos, ele foi chamado de pai, antes mesmo de ter filhos, porque ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Ele tinha uma palavra profética sobre a vida dele. Um pai sem ter filhos ainda, Mas ele teve fé e ele creu na promessa. Você recebeu alguma promessa de Deus que parece que está demorando, parece que está longe de acontecer? Se foi de Deus, creia na promessa, tenha fé no Deus da promessa e ela vai acontecer. Tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Tudo aquilo que está aqui na palavra dele, você pode ter certeza que foi ele que disse. Amém? Você espera as promessas de Deus? Mas você acha que o nível de fé de Abraão era alto? Calma que você vai ver que vai aumentar ainda essa fé de Abraão. Mas o que eu gostaria que a gente entendesse é que quando começou o chamado de Abraão, quando ele foi chamado, ele passou a ser o abençoador. De abençoado para abençoador. Pai de multidões. Pai de muitas nações. Nações serão benditas em ti. Aí você pode pensar, pastora, mas isso é Abraão. E eu? Como que eu vou ser o abençoador se a minha promessa ainda não chegou? Mas a de Abraão também não tinha chegado. Por isso que ele se tornou um modelo de fé. Fé na promessa de Deus, fé que gera salvação. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ele colocou Abraão como um referencial de fé, como um modelo de fé. Abre a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 6. Gálatas 3:6 diz assim: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Até aqui. Abraão, ele se tornou um abençoador. Deus disse, sê tu uma bênção, e ele foi. E nós temos o mesmo tipo, o mesmo modelo de fé que Abraão. Não é por obras, não é pela lei, mas é pela graça de Deus. Quando Deus entregou esse propósito para Abraão, ele mudou a condição de Abraão. Ele virou uma chave de recebedor para doador, para abençoador. E nós, quando nós recebemos a salvação pela fé, pela graça, nós também recebemos um propósito. Qual é o nosso propósito? Vá e leve aquilo que você recebeu para aquele que ainda não tem. Foi falado aqui, no momento Resgatando Vida. O nosso propósito é ide e pregai o Evangelho, fazei discípulos. Deus já nos abençoou, queridos. Apesar de nós termos lutas e dificuldades, nós somos abençoados. Ele já mudou a nossa condição de recebedor. Você já recebeu? Os céus já se abriram sobre a sua vida? Agora nós somos doadores. Agora Ele quer nos usar. Deus quer nos usar. Ah, mas a minha promessa não chegou. Como eu falei, a de Abraão também não tinha chegado. E ele já se comportava como um pai. Isso é fé. A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Que você viva como se a sua promessa já tivesse chegado. E a promessa de Abraão, queridos, ela demorou para chegar. Demorou. 75 anos, depois 99 anos. Ele esperou? Ele esperou. Ele errou? Ele errou. Abraão errou e o seu erro, ele ficou registrado aqui na palavra de Deus. E eu penso que isso é para nós vermos a humanidade dele. Porque ser referência, ser modelo de fé, não significa que a gente nunca vai errar. Só o Senhor Jesus nunca errou. Abraão mentiu sobre a sua esposa ser sua irmã. Ele errou tendo um filho com a escrava Agar. Mas Abraão recomeçou. E Deus se alegra quando nós nos arrependemos. E Ele nos dá um recomeço. Talvez você possa estar triste, pensando que você não esperou a sua promessa, que você errou, que você pecou. Mas volte-se para Deus. Se arrependa, porque Ele tem um novo começo para você. Para todos nós. Em algum momento das nossas vidas nós erramos, mas nós podemos nos arrepender e recomeçar. Amém? Amém? Foi isso que Abraão fez. E a sua promessa vai chegar, assim como a de Abraão chegou. Quando chega em Gênesis 21, a promessa de Abraão se cumpre. Gênesis 21, versículo 1 diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos. Quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. A promessa demorou, mas ela chegou. E Abraão, ele foi o abençoador das gerações deles. Deus usou esse homem para construir uma nação, para construir um povo. E muito mais do que descendentes naturais de Abraão, foi gerada uma descendência espiritual. Como nós lemos lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala, os da fé. Quem são os da fé?
São todos aqueles que se converteram, somos nós que estamos aqui, temos fé no Senhor Jesus, e são aqueles que ainda vão se converter. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu vizinho, o seu amigo, amém? E nós somos esses canais de bênção do Senhor Jesus. Nós somos usados como modelo de fé. Você recebe isso? Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Isso não quer dizer, queridos, que nós vamos deixar de receber. Nós continuamos recebendo e começamos a abençoar também. Amém? E continuando a história de Abraão, Deus ainda tinha mais uma demonstração de fé e de obediência por parte de Abraão. E aí então Deus pediu Isaque. Gênesis 22, versículo 1 e 2 diz assim: Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão, queridos, ele entregou Isaque. Ele queria uma geração, ele queria um filho. Ele tinha uma promessa sobre esse filho, ele tinha uma promessa sobre essa geração. E Deus pediu justamente a sua geração, o seu filho. E Abraão entregou. Sabe por que ele entregou? Porque ele tinha mais fé ainda no que Deus disse. Deus disse para Abraão uma vez: em ti serão benditas todas as nações. Não importaria como, ele sabia que ia acontecer, porque Deus falou. Isso é fé. Eu entrego porque eu sei que Deus pode fazer. Às vezes Deus nos pede coisas e a gente reluta em entregar. Olha para Abraão, vamos nos colocar no lugar dele. Mas o que aconteceu? Na hora do sacrifício, Deus proveu o cordeiro que substituiu Isaque. E nós somos privilegiados, porque o cordeiro de Deus, ele já nos substituiu. Por isso que nós temos os nossos pecados perdoados, porque Jesus morreu por nós. Amém? Mas Abraão, ele pagou um preço entregando o seu filho, vocês concordam? Quantos pais e mães temos aqui? Ele entregou o seu filho. Ele não sabia como, ele sabia que Deus ia fazer, mas ele não sabia como. Você consegue se colocar no lugar de Abraão? Só que ele pagou esse preço entregando o seu filho exatamente pensando na sua geração, na sua promessa. Porque se ele não obedecesse a Deus, a promessa não ia ser completa. A promessa de Deus não ia se cumprir plenamente. Você quer uma promessa completa ou pela metade? Você quer que a sua promessa chegue plenamente ou pela metade? Às vezes a gente precisa se sacrificar para a promessa chegar plenamente, completa. E Abraão, queridos, ele já havia errado algumas vezes, né? Principalmente quando ele teve um filho com Agar, por soluções humanas, por querer apressar a promessa chegar. Então, Abraão tinha aprendido com os erros dele. A gente também precisa aprender com os nossos erros, para a gente não cometer eles novamente. Nos arrependermos dele e não cometermos novamente. Então, Abraão, ele obedeceu a Deus. E Deus fez. Deus proveu. Então, eu queria deixar um alerta para nós. Para todos nós, mas principalmente para pais, mães. Será que nós temos tomado atitudes hoje, pensando nas nossas gerações futuras? Ou a gente só pensa no agora? Nós temos sido os abençoadores dos nossos filhos, das nossas futuras gerações? Será que nós temos pagado um preço por eles? Abraão pagou um preço.
Eu estou falando filhos, mas pode ser sobrinho, pode ser pai, mãe, amigos. Tem um ditado que diz, eu acredito que seja um ditado judeu, eu não pesquisei, mas que diz assim: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Sabe o que quer dizer isso? É referente ao tempo que uma tamareira demora para produzir frutos. Pode chegar a 80 a 100 anos. Então, quem plantou não vai colher, aquela não. E o que eu quero dizer com isso? Que tem atitudes nossas hoje, tem preço que nós estamos pagando hoje, sementes que nós estamos plantando hoje, que talvez nós não vamos colher, mas as nossas futuras gerações vão colher. Amém? Sabe, é muito importante nós trazermos os nossos filhos na igreja. É importantíssimo e nós temos que trazer. Só que mais importante que isso é como nós estamos sendo cristãos dentro das nossas casas. Isaac, ele viu, Isaac vivenciou a fé do pai dele, quando o pai dele entregou ele para Deus. Você acha que essa experiência não marcou a vida de Isaac? Não marcou a fé de Isaac? Eu tenho certeza que sim. Você acha que se alguém questionasse Isaac sobre a fé dele, do pai dele, né? Vamos imaginar aqui, Isaac na escola, né? Isaac, seu pai não tem fé. Olha só, seu pai te teve com 100 anos, Isaac. É seu pai mesmo? Você acha que Isaac não ia estufar o peito, encher a boca e dizer: meu pai tem fé sim, e eu posso provar? Na verdade, ele era a prova, né? A prova viva, literalmente viva, da fé do pai dele. Então, queridos, nós temos que ser os abençoadores dos nossos filhos, das nossas futuras gerações, com fé, com exemplo, porque eles estão olhando para nós. Amém? Isso, como dizem, né? Isso te assusta ou te conforta? Eles estão nos olhando, eles estão vendo tudo que nós estamos fazendo. E isso, como nós já falamos, não quer dizer que nós não vamos errar. Abraão errou, você erra, eu erro. Mas, como eu disse, Deus nos dá oportunidades de nos arrependermos e recomeçarmos. E sempre é Deus quem faz. Nós somos os canais de bênção. Amém? Assim como Abraão, nós temos que ser os modelos de fé. Nós temos que crer nas promessas, nós temos que levar Jesus para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que estão perdidos, para o nosso próximo. Como o pastor Marcelo disse aqui, pode ser o que está mais próximo, dentro da nossa casa, né? Nós temos que ser os participantes da obra de Jesus. Talvez a gente não tenha ainda o mesmo nível de fé de Abraão, mas nós temos que perseguir esse alvo. Amém? Vocês concordam, gente? Todo mundo acordado? Amém? Glória a Deus. E só um parênteses aqui, porque tem algo muito interessante que em Abraão, nessa história de Abraão, que quando ele foi sacrificar Isaac lá no monte que Deus orientou, né, ordenou para ele ir, ele levou com ele 2 servos. Nós não lemos toda a história, mas depois você dá uma lida. Ele levou 2 servos juntos. Mas quando ele foi subir o monte para sacrificar, ele deixou os servos lá embaixo. Foi só ele e Isaac. Talvez aqueles servos não tinham o mesmo nível de fé que ele tinha. Isso nos mostra que tem pessoas que têm mais fé que a gente, tem pessoas que têm menos fé que a gente, e vai ter momentos que vai ser só você e Deus. Muitas pessoas não vão acreditar naquela promessa que você recebeu. Muitas pessoas não vão acreditar naquela direção que Deus te deu. Mas se foi Deus que falou,
vai acontecer. É só você que precisa ter fé. Se ele disse que o seu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, ele vai voltar. Se ele disse que o seu casamento, se ele disse que o seu casamento vai ser restaurado, se ele disse que os seus pais vão se converter, se ele disse que aquela porta de emprego, aquela lá vai se abrir, se ele disse que você vai ser curado, se foi ele que disse, vai acontecer. E é só você e ele que precisam crer, só você que precisa ter essa fé. Amém? Amém? Então fala para quem está do seu lado, seja um abençoador. E nós vamos ver mais um exemplo. Diferente de Abraão, agora eu quero falar sobre talento e generosidade. Lembra que Deus, ele tem muitas maneiras de agir, né? Ele tem muitas maneiras de nos usar. Abra a palavra de Deus em Atos capítulo 9. Eu quero falar com vocês sobre Dorcas. Você sabe quem foi Dorcas? A história de Dorcas, ela está relatada aqui em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Ela morreu e o apóstolo Pedro foi chamado, orou por ela e ela ressuscitou. Mas eu quero que vocês prestem atenção no versículo 36 e no 39. Diz assim, Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Até aqui. Depois disso, o apóstolo Pedro chegou, orou por ela, e ela ressuscitou. Mas Dorcas, que é o seu nome aqui em grego, ou Tábita, né, que é o seu nome em aramaico, ela tinha essa habilidade de fazer roupas. Ela costurava túnicas, vestidos, né, principalmente para as viúvas, que eram as pessoas mais carentes daquela época, né. Ela tinha um talento e ela usava esse talento em benefício dos menos favorecidos. Então, uma outra característica de Dorcas é que ela era uma mulher generosa. E no versículo 36 que nós lemos, ela foi chamada de discípula. Então, ela não era somente uma mulher talentosa e generosa, mas ela era também uma discípula do Senhor Jesus. E o amor dela por Jesus era demonstrado pelo amor e pela dedicação ao seu próximo. Dorcas era uma abençoadora. Ela usava o talento natural dela para abençoar outras pessoas, para abençoar a vida de outros. E às vezes, queridos, nós nos achamos pequenos. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer. A gente pensa que para nós sermos os abençoadores do reino de Deus, nós temos que ter muito dinheiro, nós temos que ter muito recurso, ou nós temos que ter o mesmo nível de fé que Abraão teve, ou nós temos que ser muito conhecedores, ter um conhecimento teológico muito grande, saber falar bonito, mas não é isso. Essas coisas, elas são importantes, cada coisa tem o seu lugar. Mas Deus nos deu dons, Deus nos deu o poder do Espírito Santo, Ele nos deu testemunhos. Tem pessoas que têm um testemunho que fala por eles, que
que abençoa a vida dos outros. Tem um testemunho tão forte que eles não precisam nem falar. Tem tanto amor nas atitudes que eles ganham outras pessoas sem nem falar um versículo. Não falam, mas vivem. Amém? Eu li outro dia uma frase mais ou menos assim, né, que falava que as pessoas que estão lá no mundo, que estão sofrendo, que estão perdidas, elas não estão interessadas no nosso nível de conhecimento, mas sim no poder de Deus, no amor de Deus que está em nós. E eu não estou dizendo aqui que isso não é importante, que não é importante nós termos conhecimento teológico, nós termos doutrina, isso é importantíssimo, até mesmo para nós não nos desviarmos, amém? Mas aquilo que nós já carregamos, que nós já recebemos, é fundamental. O poder do Espírito Santo que está em nós, o amor de Deus que está em nós, que é fruto do Espírito. A Bíblia, ela nos mostra em quase todas as histórias de homens, mulheres de Deus aqui, que o que importa é nós entendermos o nosso propósito e obedecermos à voz de Deus e nos deixarmos ser usados por Ele. Amém? Porque Ele nos abençoa para nós sermos abençoadores. Para que nós queremos ser tão abençoados? Para que nós queremos que o céu se abra sobre nós, se não for para nós abençoarmos a outros? Se não for para nós abençoarmos aqueles que estão sofrendo? Alguns aqui vão ser Abraão, outros vão ser Dorcas. Mas todos nós, se quisermos, seremos usados por Deus para sermos abençoadores. Amém? Fala para quem está do seu lado, acorda ele aí e fala, seja um abençoador. Amém. E por último, queridos, nem Abraão e nem Dorcas, mas um jovem que aparece em um único versículo da palavra de Deus e nós nem sabemos o nome dele. Aquele que entregou tudo que ele tinha para Jesus. O jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Em João capítulo 6, a partir do versículo 1, nós temos a passagem da multiplicação de pães e peixes. Eu quero ler com vocês do versículo 5 ao 9. João 6, do 5 ao 9. Diferente dos outros 3 evangelhos, aqui o apóstolo João ele traz uma informação nova. Quem é que tinha aqueles 5 pães e os 2 peixinhos? João 6, versículo 5 diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondendo-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? Até aqui. Queridos, quem era esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Não sabemos. O versículo ele cita Felipe, cita André, mas quem era esse rapaz? Com certeza ele não era apenas mais um na multidão. Ele era um discípulo de Jesus. E ele foi usado por Deus como um abençoador. E o milagre aconteceu. Porque ele já era abençoado. Como é que eu sei que ele já era abençoado? Ele andava com Jesus. Não tem como andar com Jesus e não ser abençoado. Amém? Alguém poderia pensar assim, mas se ele não tivesse entregue esses pães e o peixe, Jesus ia fazer um milagre de outra forma. Eu creio nisso, né? Jesus sempre faz, aliás, é Ele quem faz.
Mas o rapaz, ele se deixou ser usado por Deus. E ele entregou tudo que ele tinha. E o milagre aconteceu. Se eu falar isso, eu posso falar, por que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Outra pessoa pode chegar e falar. Mas aí eu vou deixar de ser usado por Deus. Então, queridos, não há desculpa para nenhum de nós aqui. Nós que já recebemos a bênção da salvação. Todos nós temos algo para dar, algo para abençoar, algo para contribuir no reino de Deus. Como o pastor Marcelo falou aqui na hora de recebimento de membros, como um corpo, pensando em nós como igreja, cada um de nós tem uma função. Então, todos temos algo para dar. Nem sempre o abençoador precisa ser visto. Ou nós precisamos saber o nome dele. Porque ele sendo visto ou não, a glória sempre será de Deus. Amém? Então, o abençoador, ele é um discípulo. Ele não é apenas um crente. Você é um discípulo? Amém? Você é um discípulo? Você tem vivido o propósito para o qual Deus te chamou? Existe aquele tempo de nós sermos abençoados, de nós recebermos, nos enchermos, e aí nos tornarmos os abençoadores. Só que isso é um ciclo, né? Não quer dizer que quando você se torna abençoador, você deixa de receber. Você continua recebendo, e ainda eu acho que você recebe mais e mais, porque você recebe, entrega, e Deus vai completando mais e mais na sua vida. O nosso papel como cristãos é abençoar. Nós temos que mudar os ambientes onde a gente está, pelo Espírito Santo que está em nós, com as nossas atitudes, seja com fé, seja com o nosso talento. Quando nós chegarmos em algum lugar, tem que ser para abençoar, não para dividir, não para causar confusão. Deus espera isso de nós, que nós sejamos abençoadores, que a gente leve o reino dele, amando as pessoas, sendo abençoadores. Nós, pais, temos que ser os abençoadores dos nossos filhos, das nossas futuras gerações, dos filhos dos nossos filhos. Sendo exemplo, sendo referência com aquilo que Deus já nos abençoou. Você pode ser um abençoador manifestando os dons do Espírito Santo. Você pode ser servindo com os seus recursos ou com o seu serviço, com a sua sabedoria, aconselhando as pessoas, com as suas orações, orando, intercedendo pelas pessoas, com o seu testemunho, pregando a palavra. Eu não posso abençoar com o que você tem, e nem nos lugares que você está, os lugares que Deus te colocou. Eu não tenho o seu dom e você não tem o meu dom. O machado não pode ser emprestado. Quem estava aqui sexta-feira vai entender. Cada um de nós tem o seu chamado, tem o seu dom, mas todos nós somos canais de bênção do mesmo Deus. Amém? Então, seja com fé e com promessas, assim como foi Abraão, seja com talento, serviço e generosidade, como foi com Dorcas, ou seja, com 5 pães e 2 peixinhos. Naquele momento que Jesus fez o milagre, era 5 pães e 2 peixinhos só que ele precisava. Então, Deus sabe o momento em que nos usar, e com aquilo que a gente tem, nós temos que estar disponíveis. Amém? Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Eu gostaria de orar com vocês. Talvez possa ter alguém hoje aqui precisando ser abençoado. E Deus pode fazer isso. Mesmo você já sendo um abençoador, Ele pode fazer um milagre através da pessoa que está aí do seu lado, através de pessoas que vão aparecer na sua vida. Mas mesmo precisando ser abençoado, seja um abençoador com aquilo que você já tem nas suas mãos. Amém?
E eu também queria, antes de orar por todos nós, eu sei que a maioria de nós, né? Eu não conheço todos, mas os rostinhos são conhecidos. Mas talvez tenha alguém aqui que precise receber essa bênção da salvação. Talvez tenha alguém aqui que nunca tenha entregue a vida completamente aos cuidados de Jesus. E eu te convido a fazer isso agora. Como é que é isso, pastora? Como é que eu faço isso? É muito simples. É só crer com o coração e confessar com os nossos lábios que Jesus é Deus e meu Senhor e meu Salvador. Fechem todos os olhos. Existe alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus e gostaria de fazer essa oração simples, entregando a vida para Jesus hoje? Se houver alguém aqui nessa condição, eu queria que você só levantasse a mão. E eu vou fazer uma oração e você vai repetir junto com toda a igreja. Você não vai repetir sozinho. Tem alguém que gostaria de entregar? Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Fiquem todos com os olhos fechados. Eu vou orar e eu peço para toda a igreja, repita essa oração junto com os nossos irmãos, que estão se tornando filhos de Deus. Senhor Jesus, eu creio com meu coração que o Senhor é Deus e meu Salvador. Por isso eu confesso com os meus lábios: Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, faz morada em mim, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigada por essas vidas que se entregaram a Ti, Senhor. O Senhor é o Pai deles, é o Salvador deles. Que eles recebam hoje, Senhor, a Tua bênção. E a partir de hoje, Senhor, um tempo novo comece na vida deles. Mesmo que eles tenham ainda lutas para enfrentar, mas que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre eles. E eles possam dormir tranquilos e saber que eles têm um Pai Celestial que derrama bênçãos, que já venceu por eles na cruz e que é o Senhor e Salvador da vida deles e já deu a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar para vocês que fizeram essa oração, quando terminar o culto, procurar, quem que pode procurar? Pode procurar a diaconisa Rafa, essa moça de cor-de-rosa que ficou em pé, que ela vai entregar uma Bíblia e um livrinho para vocês, amém? Para que vocês entendam essa decisão. Em nome de Jesus. E eu gostaria de orar por todos nós agora. Você pode se colocar em pé? Eu não sei qual que é a sua condição hoje. Se você está precisando muito receber algo, eu creio no poder de Deus que você vai receber. Mas que você busque também abençoar. Como foi falado aqui, seja um abençoador, onde você estiver, no meio da sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na rua, no ônibus, no Uber, no hospital, aonde você estiver, onde o Senhor te colocar, seja um abençoador. Mude o ambiente que está à tua volta, pelas suas atitudes, pelo amor de Deus que está em você, por tudo que você já recebeu dele. Amém? Feche os seus olhos, faça a sua oração, busque o poder de Deus sobre a tua vida. E de repente, enquanto você ora para abençoar alguém, o Senhor derrama aquela bênção, aquela promessa que você está esperando. Que ela aconteça essa semana, esse mês, em nome de Jesus, mas busque a presença de Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pelas nossas vidas. Senhor, o Senhor já nos deu tanto, Pai. O Senhor já nos deu tanto. Nós não merecemos, Pai.
Nós não merecemos tudo que nós temos. O Senhor é o abençoador das nossas vidas, Pai. E se nós podemos fazer alguma coisa, é porque o Senhor nos usa. Nós queremos nos colocar diante do Senhor, Pai, e pedir que o Senhor sonde os nossos corações, os nossos dons, o nosso chamado, o nosso propósito. Que a gente possa ser usado pelo Senhor, abençoando outras vidas, levando fé, consolo para aqueles que estão desanimados, levando o teu amor para aqueles que estão desamparados, usando os nossos serviços, os nossos talentos para abençoar aqueles que estão necessitados. Senhor, usa-nos, Pai, de acordo com a tua vontade, usa-nos com aquilo que temos, Senhor, para operar o teu milagre, Senhor. Se for 5 pães e 2 peixes, o Senhor nos use da mesma forma, Senhor, porque nós queremos estar disponíveis para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos ser aqueles que se fecham na hora de abençoar outros, Pai. Aqueles que só querem receber, 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 e nunca se saciam e nada querem entregar. Senhor, faz de nós corações generosos, Pai, que somos gratos e reconhecemos tudo que o Senhor já nos deu, e que possamos entregar, e com aquela certeza, Senhor, que mesmo entregando, mesmo abençoando, nós vamos continuar recebendo, porque mais bem-aventurado é aquele que dá, Senhor. Que nós sejamos esses bem-aventurados, em nome de Jesus. Que os seus filhos possam ter experiências essa semana, Pai, de abençoarem a outros e verem a alegria que é ser usado por Ti, Pai, ser usado nas Tuas mãos, e ver vidas sendo salvas, ver pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai. Nós estamos ao seu dispor, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nos usa, Pai. E a glória e a honra sempre será para o Senhor. Talvez nunca ninguém ficará sabendo aquilo que nós fizemos. A oração que nós fizemos e a pessoa foi curada. A oração que nós fizemos e o irmão foi liberto. Mas o Senhor sabe, o Senhor vê, e a glória é para o Senhor, e a recompensa é o Senhor que nos dá. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por este culto, obrigada por esses dias de Open Heaven. Eu sei que hoje à noite tem mais para nós, Pai, e que o Senhor continue falando conosco e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. É o recado? Amém. Antes de encerrar e de nós orarmos, abençoando, e eu quero te dizer também, se você precisa de oração sobre isso que foi falado, você fala, eu preciso de uma bênção, eu preciso ser usado em uma situação específica para ser um abençoador, você possa vir depois aqui para frente, para nós orarmos. Aqui estarão os pastores, aqui os ministérios proféticos, que você venha para frente, amém? E um recado muito importante, queridos, dia 10/11, fala para quem está do seu lado, 10/11, é um culto de Santa Ceia, é o 2º domingo do mês, e vai ser o aniversário da nossa igreja, aniversário do templo novo, 8 anos, né, do novo templo, desse templo aqui. Talvez você não tenha conhecido a outra igreja, a tenda, né? Não sei quantos conheceram a nossa tenda, mas aqui, como nessa estrutura, nós estamos comemorando 8 anos. Então, nós vamos ter somente um culto. 10/11, somente um culto. E qual culto vai ser esse ano?
O da manhã, muito bem. Todos nós estaremos aqui reunidos no culto da manhã. Então avise a todos que você conhece. Não teremos o culto das 18 horas, no dia 10/11. Vamos ter somente o culto das 9h30. Uma grande festa, Santa Ceia, toda a igreja reunida, comemorando o aniversário do novo tempo. Amém? Vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Quero orar abençoando vocês, em nome de Jesus, para que vocês tenham uma semana abençoada na presença do Senhor. Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, que a tua graça, que a tua unção e o teu poder esteja sobre cada um delas, Senhor. Renove a fé deles, Pai, e que eles possam ter uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos e de abençoar a outros, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.